Em destaque no Panorama CBN, a agenda do presidente Lula na Índia, a decisão do ministro do STF Flávio Dino que reforça a proibição dos penduricalhos do funcionalismo e os resultados da prévia do PIB. Panorama CBN. Olá, bem-vinda, bem-vindo. Eu sou Nadédia Calado, essa é a segunda edição do Panorama CBN e a gente te conta em menos de 30 minutos as principais notícias do dia. O presidente Lula cumpre agenda na Índia e, durante a cúpula mundial sobre o impacto da inteligência artificial em Nova Delhi, reforçou a necessidade urgente de uma regulação global para a inteligência artificial. Lula discursou classificando o uso desregulado da tecnologia como uma ameaça direta às democracias ao distorcer processos eleitorais. O presidente reconheceu que a IA impacta positivamente a produtividade industrial e os serviços, mas falou em práticas nefastas, como a disseminação em massa de desinformação e o uso de algoritmos que reforçam preconceitos e crimes. Podem fomentar práticas extremamente nefastas, como o emprego de armas autônomas, discurso de ódio, desinformação, pornografia infantil, feminicídio, violência contra mulheres e meninas e precarização do trabalho. Conteúdos falsos manipulados por inteligência artificial distorcem processos eleitorais e põem em risco a democracia. Os algoritmos não são apenas aplicações de códigos matemáticos que sustentam o mundo digital. São parte de uma complexa estrutura de poder. Lula disse que se a IA não for controlada, pode aprofundar as desigualdades sociais e econômicas entre as nações. Para o governo brasileiro, o avanço tecnológico deve servir ao bem comum e não só ao lucro de grandes corporações de tecnologia. A agenda também contou com participações de outras autoridades. O primeiro-ministro indiano Narendra Modi defendeu que a tecnologia seja um vetor de inclusão para o sul global, enquanto o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou que o futuro da IA não pode depender dos caprichos de bilionários. O presidente da França, Emmanuel Macron, marcou posição defendendo que a Europa siga ditando as regras do setor. Mais cedo, Lula se reuniu com o primeiro-ministro da Croácia, Andrej Plenković, para falar sobre a urgência na assinatura do Acordo de Livre Comércio entre Mercosul e União Europeia. Os dois líderes defenderam que o tratado entre em vigor o mais rápido possível, classificando o texto como uma ferramenta estratégica contra o avanço do protecionismo. Lula teve ainda uma reunião bilateral com o presidente francês Emmanuel Macron. A França é um dos países mais críticos à parceria entre Mercosul e União Europeia, mas os dois países têm posições mais alinhadas em outros temas globais, principalmente a agenda ambiental. Após o encontro, o líder francês publicou uma mensagem nas redes sociais. Ele não citou o acordo de livre comércio, mas afirmou que estava feliz em reencontrar um grande amigo. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, reforçou a proibição do pagamento de valores que ultrapassem o teto constitucional no serviço público e determinou que órgãos federais deixem de criar novas gratificações ou adicionais que permitam superar o limite salarial. A decisão também veda o reconhecimento de novos direitos a pagamentos retroativos que extrapolem o teto. Na determinação, o ministro afirmou que não é razoável que a Corte tenha que julgar individualmente milhares de casos envolvendo os penduricalhos criados sem base legal clara. Segundo ele, a prática gera distorções remuneratórias e compromete a uniformidade da aplicação do teto previsto na Constituição. A decisão mantém o prazo de 60 dias para que todos os órgãos públicos divulguem com total transparência a relação detalhada das verbas pagas acima do salário base, acompanhada da legislação que fundamenta cada parcela. Enquanto isso, tramita no Congresso Nacional um projeto destinado a definir objetivamente quais valores podem ser classificados como verbas indenizatórias e, portanto, excluídos do teto. O despacho também foi assinado um dia depois que o presidente Lula sancionou o reajuste salarial de servidores da Câmara, do Senado e do Tribunal de Contas da União, com um veto a dispositivos que autorizavam pagamentos acima do limite constitucional.
A decisão monocrática de Flávio Dino ainda vai ser submetida ao plenário virtual da Corte. A sessão está prevista para 25 de fevereiro. Como está chegando a data em que Dino vai completar 2 anos no STF, o presidente da Corte, Edson Fachin, parabenizou o ministro e, indiretamente, aproveitou para elogiar as decisões sobre esse assunto. Entre outros efeitos elogiáveis, a transparência no uso dos recursos públicos. O ministro Dino também é relator de ações que tratam da eficiência, da rastreabilidade e da transparência das emendas parlamentares feitas ao orçamento da União. Em um conjunto expressivo de decisões referendadas pelo plenário, Sua Excelência tem determinado diversas medidas relevantes para que a destinação dos recursos seja acompanhada tanto pelos órgãos de controle quanto pelo interesse legítimo da sociedade. E alvos da Polícia Federal investigados por vazamento de dados sigilosos de ministros do STF e familiares deram algumas justificativas em depoimento, como a servidora Ruth Machado, que já prestou depoimento à PF e apresentou provas de que estava atendendo outra pessoa no momento do suposto acesso na agência onde trabalha no Guarujá, litoral de São Paulo. Ela também disse que jamais passou a senha dos seus sistemas a ninguém, o que poderia justificar o acesso simultâneo. Por decisão judicial, Ruth foi impedida de entrar na unidade e acessar os computadores. Ela está em casa, usando tornozeleira eletrônica e teve o aparelho celular apreendido. Em nota divulgada nesta quinta, a defesa dela também afirmou que ao longo de mais de 3 décadas de exercício, ela jamais respondeu a qualquer procedimento disciplinar, sindicância ou investigação, mantendo reputação ilibada e reconhecida por colegas e superiores. Ela afirmou também que não tem qualquer vínculo político partidário, histórico de militância ou engajamento ideológico que pudesse sugerir motivação de natureza política. Outro servidor que já prestou depoimento foi o auditor fiscal Ricardo Manzano, que atua em Presidente Prudente, interior de São Paulo. Antes de falar com a PF, ele prestou depoimento à Corregedoria da Receita e diz que acessou dados da enteada do ministro Gilmar Mendes, Maria Carolina Feitosa, por burrice e uma ideia cretina, porque queria só saber se ela seria ex-esposa de um colega. Outros 2 servidores públicos foram alvos da PF. A condução da operação tem sido criticada e a Unafisco elevou o tom dos questionamentos sobre a exposição dos funcionários suspeitos de acessar e vazar os dados. Hoje, em entrevista à CBN, nessa quinta-feira, o vice-presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, Mauro Silva, explicou que apenas auditores fiscais têm autorização legal para acessar declarações e outras informações tributárias e exclusivamente no exercício de atividades de fiscalização. Segundo ele, a legislação atribui ao auditor a competência de fiscalizar tributos federais, como o imposto de renda, o que justifica o acesso às bases de dados. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central, o IBCBR, considerado a prévia do PIB, registrou crescimento de 2,5% em 2025 na comparação com o ano anterior. Apesar da expansão, o índice revela, na verdade, uma desaceleração da economia brasileira em relação a 2024, quando o mesmo dado mostrou crescimento de 3,7% da economia. A desaceleração da atividade econômica em 2025 já era esperada tanto pelo mercado financeiro quanto pelo Banco Central, principalmente por causa da taxa Selic elevada em 15% ao ano. Ainda assim, o resultado do Banco Central está acima do que foi projetado pelo Ministério da Fazenda. Na análise do desempenho pelos setores, a agropecuária segue forte, com crescimento de 13,1% em 2025. A indústria, com crescimento de 1,5%, e os serviços, com 2,1%, ficaram mais próximos do desempenho geral. O dado do IBCBR é o pior desde a pandemia, quando a economia tomou um baque, caindo 3,9%. O número reforça o entendimento de economistas de que houve, de fato, um freio na economia, mas agora já é possível reduzir os juros. Para o economista André Perfeito, da Garantia Capital, há espaço para o Banco Central dar início a um ciclo de queda na taxa Selic a partir de março. A atividade econômica como um todo ainda se mostra robusta, mas quando você abre os números, a gente começa a observar aqui e acolá alguns componentes mais sensíveis à própria política monetária
mostrando alguma acomodação. E isso daí acho que é tudo que o Banco Central precisa e o colegiado do Banco Central precisa, né, para iniciar esse corte de juros de maneira mais convicta. E isso daí pode ser uma boa notícia para o ano de 2026. A agência de classificação de risco Fitch Ratings voltou a afirmar que uma eventual melhora na nota de crédito do Brasil depende de um plano fiscal confiável e sólido no médio prazo. No momento, o país está a 2 passos do grau de investimento, conforme a avaliação da agência, que analisa ainda que é preciso um progresso significativo inicial e confiança em uma melhoria adicional nas contas públicas brasileiras. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia em alta de 0,94% aos 187.770 pontos. O dólar comercial está em queda de 0,26%, cotado a R$ 5,22. O euro vale R$ 6,15, baixa de 0,44%. Panorama CBN. Um documento produzido pela Diretoria Econômico-Financeira dos Correios aponta que a companhia entrou em um ciclo vicioso de prejuízos nos últimos anos. Segundo o material, a empresa deixou de pagar 3 bilhões e 700 milhões de reais até setembro de 2025 a empregados e fornecedores. O valor também inclui tributos não recolhidos. De acordo com o documento, a insuficiência de caixa é o fator que mais compromete a sustentabilidade da estatal. As informações foram divulgadas pelo portal G1. A CPMI do INSS antecipou para a próxima segunda-feira o depoimento do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O interrogatório já foi adiado 2 vezes e estava marcado para quinta-feira da semana que vem. Os parlamentares esperam que ele esclareça o envolvimento da instituição financeira com o escândalo de descontos ilegais de aposentadorias e pensões do INSS. E o Banco Central definiu a comissão que vai apurar a liquidação do Banco Master. A equipe vai ser composta por 5 técnicos do Banco Central e deve ser concluída em 120 dias. A investigação vai examinar as causas da liquidação e possíveis irregularidades de ex-controladores, incluindo do banqueiro Daniel Vorcaro. Se forem encontrados indícios de prejuízos, o caso poderá ser encaminhado à Justiça para avaliação de falência. O ex-príncipe Andrew, irmão do rei Charles III, deixou a delegacia nesta quinta-feira depois de ser preso sob suspeita de má conduta no exercício de cargo público. Ele foi fotografado pela agência Reuters saindo do prédio em um veículo. Andrew permaneceu na delegacia por cerca de 11 horas e ainda não há informação sobre para onde ele foi levado. O ex-príncipe foi preso pela polícia do Reino Unido em meio a investigações sobre possíveis ligações com o financista e criminoso sexual americano Jeffrey Epstein. A polícia afirmou que a prisão ocorreu após uma análise minuciosa em meio a uma investigação que abriu contra Andrew para apurar se ele mandou relatórios confidenciais a Epstein enquanto servia como representante especial do Reino Unido para o comércio internacional. Além disso, a pasta afirmou ter motivos razoáveis para suspeitar que um crime ocorreu e que a prisão de Andrew era necessária para seguir as investigações. O ex-príncipe britânico aparece várias vezes em arquivos do caso Epstein, divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos desde dezembro. Ele nega todas as acusações, tanto a de passar relatórios confidenciais a Epstein, quanto a de agressão sexual. Em comunicado à imprensa, o rei Charles III diz que recebeu com profunda preocupação a notícia, mas que a lei deve seguir seu curso. Andrew deixou oficialmente de ser considerado príncipe em outubro de 2025, após mais alegações de seu relacionamento com o criminoso sexual Jeffrey Epstein virem à tona, e a decisão veio do próprio rei. A Argentina enfrenta uma greve geral contra uma reforma trabalhista enviada ao Congresso pelo presidente Javier Milei. A proposta já foi aprovada no Senado e começou a ser discutida nesta quinta-feira na Câmara. No momento em que a gente grava essa edição, a votação ainda acontece e, como sempre, você acompanha atualizações na programação da Rádio CBN, no site cbn.globo.com e nas próximas edições do podcast. A paralisação foi convocada pela maior central sindical da Argentina.
Argentina e a expectativa do governo é que a proposta seja aprovada na Câmara até 1º de março. Por causa da greve, dezenas de voos entre o Brasil e a Argentina programados para essa quinta-feira foram cancelados e reprogramados. Com a adesão de pilotos, funcionários aeronáuticos e até de trabalhadores petroleiros que abastecem aviões, a Aerolíneas Argentinas anunciou o cancelamento de 255 voos, incluindo 21 entre o Brasil e cidades argentinas. As companhias aéreas Gol, Latam e JetSmart também anunciaram cancelamento ou reprogramação de voos entre Brasil e Argentina. A greve geral impossibilitou todas as operações aeroportuárias nas cidades de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza e Rosário. Com a expectativa também de protestos, o governo Milei determinou que a imprensa siga medidas de segurança, o que é uma atitude incomum, e advertiu para situações de risco nas manifestações que são esperadas para os próximos dias. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a pressionar o Irã para chegar a um acordo com os americanos, dizendo que, senão, coisas ruins poderão acontecer com o país do Oriente Médio. As ameaças foram feitas durante o discurso na primeira reunião do Conselho de Paz de Gaza, grupo criado para supervisionar a reconstrução da faixa de Gaza devastada pela guerra entre Israel e Hamas, mas também com intenções de ampliar a atuação para outros conflitos internacionais no futuro. Um grupo de líderes representando pelo menos 20 países acompanhou o discurso de Trump, no qual ele também sugeriu que poderia tomar uma decisão sobre uma possível ação militar em 10 dias. Eles não podem continuar ameaçando a estabilidade da região inteira e eles devem fazer um acordo. Se isso não acontecer, talvez eu possa entender, mas coisas ruins acontecerão. Então agora nós podemos levar isso um passo mais adiante, ou não. Talvez nós vamos fazer um acordo. Vocês vão descobrir nos próximos, provavelmente, 10 dias. Segundo a CNN americana, o exército dos Estados Unidos está preparado para atacar o Irã já nesse fim de semana, mas Trump ainda não decidiu. Israel elevou o nível de alerta em meio a crescentes indícios de um possível ataque conjunto contra o regime dos ayatolás. Trump citou o Irã enquanto comentava o acordo mediado pelos americanos entre Israel e Hamas para encerrar a guerra em Gaza. Ao citar o trabalho de recuperação da região, ele disse que o governo vai contribuir com 10 bilhões de dólares para o Conselho de Paz. Cazaquistão, Azerbaijão, Emirados Árabes, Marrocos, Bahrein, Catar, Arábia Saudita, Uzbequistão e Kuwait já doaram mais de 7 bilhões para o auxílio a Gaza. Segundo Trump, Indonésia, Marrocos, Albânia, Kosovo e Cazaquistão vão enviar tropas para ajudar a estabilizar o enclave e Egito e Jordânia vão fornecer ajuda com treinamentos. Mas a proposta do Conselho preocupa a comunidade internacional, que teme que o órgão funcione como uma espécie de ONU paralela. Trump falou que imagina o Conselho supervisionando as Nações Unidas para garantir que o órgão funcione corretamente e não sugeriu a eliminação completa da ONU. Ele afirmou que o órgão deveria ser fortalecido para melhor lidar com os problemas mundiais e que não tem feito isso nos últimos anos. E os Estados Unidos planejam retirar quase 1.000 soldados americanos que estão na Síria nos próximos 2 meses. De acordo com o Wall Street Journal, a Casa Branca tomou a decisão depois de o governo sírio ampliar o controle sobre o território do país e as forças democráticas sírias prometerem se integrar às tropas estatais. O grupo é liderado pelos curdos e foi fundamental na luta contra o Estado Islâmico. Washington se aproximou do novo governo sírio depois da queda do ditador Bashar al-Assad no fim de 2024. O Tribunal Superior Eleitoral liberou para julgamento ações que podem cassar o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e o presidente afastado da Assembleia Legislativa Fluminense, Rodrigo Bacelar. Em 2022, foi descoberta uma folha de pagamento secreta do governo do Rio, com 20.000 pessoas nomeadas para cargos temporários no Centro de Estatísticas, Estudos e Pesquisas e na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. O ex-vice-governador Thiago Pampolha também é acusado de atuar no esquema. Um vídeo divulgado pela Polícia Civil nessa quinta mostra o momento em que a corretora Daiane Alves Souza, de 43 anos, foi atacada pelo síndico Kleber Rosa de Oliveira,
preso suspeito de matá-la. Daiane ficou desaparecida por mais de 40 dias antes que o corpo fosse encontrado em uma área de mata em Caldas Novas, sul de Goiás. O síndico confessou o assassinato depois que foi preso. Em nota, a defesa dele diz que ainda não teve acesso a todos os documentos inseridos na investigação, principalmente ao relatório final, e vai se manifestar só depois da análise de todo o conteúdo. No dia do crime, Daiane gravava vídeos mostrando a queda de energia e mandava a uma amiga. O vídeo que mostra o ataque não chegou a ser enviado. Essa gravação foi recuperada depois que o celular da vítima foi achado dentro de uma caixa de esgoto do prédio. Ele foi encontrado pela polícia no dia 30 de janeiro, quando foi feita uma perícia no edifício, e o síndico, que já estava preso, indicou o local. Daiane Alves Souza de Oliveira desapareceu no dia 17 de dezembro de 2025, quando desceu ao subsolo do prédio onde morava para verificar essa queda de energia. Cerca de 40 dias depois, a polícia prendeu o síndico, que confessou o crime, e o filho dele, suspeito de ajudar na ocultação de provas. O vídeo mostra o momento em que Daiane chega ao subsolo e vai até os quadros de luz. Segundo a polícia, Kleber aparece no vídeo esperando a corretora com luvas nas mãos, indicando premeditação. Ele usava essas luvas e também tinha a capota da caminhonete aberta. A polícia concluiu que Daiane foi morta com 2 tiros na cabeça e que os disparos provavelmente foram feitos fora do prédio. Um segundo suspeito de envolvimento no furto milionário a uma joalheria da Zona Sul de São Paulo foi preso. O crime aconteceu na madrugada de segunda-feira. O estabelecimento funciona no 12º andar de um prédio comercial. Imagens de câmeras de segurança mostram quando o grupo entrou pelo estacionamento. Ao menos 6 homens apareceram nas gravações. Parte deles usava máscaras e luvas. O grupo fugiu com um cofre no qual havia joias avaliadas em R$1 milhão. O goleiro Bruno Fernandes foi confirmado como titular no jogo do Vasco do Acre contra o Velo Clube nessa noite, no estádio Arena da Floresta, em Rio Branco. Logo após a liberdade condicional dele ser oficializada, a Confederação Brasileira de Futebol o liberou para retornar aos campos. Ele foi condenado a 22 anos pelo homicídio triplamente qualificado da modelo Elisa Samúdio. O goleiro retornou ao Acre depois de 5 anos para jogar pelo time que já está no centro de uma controvérsia, com 4 jogadores presos por estupro coletivo. Eles negam o crime. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária investiga 65 mortes suspeitas relacionadas ao uso de canetas emagrecedoras em 7 anos. As notificações da Anvisa envolvem medicamentos como Ozempic, Wegovy e Mounjaro. O levantamento também inclui imitações irregulares, as canetas do Paraguai e medicamentos manipulados. Foram registradas 130 mortes e mais de 1.400 acidentes de trânsito durante todo o carnaval no país. Segundo o balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal, Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina, Bahia, Pernambuco, Paraíba e Ceará estão entre os estados com mais registros de ocorrências. São Paulo e Rio de Janeiro lideraram. Os 2 estados concentram os principais corredores rodoviários que levam aos destinos mais procurados no carnaval. E donos de carros elétricos em São Paulo agora podem instalar carregadores em garagens de prédios. A lei sancionada pelo governo do estado determinou que a instalação deve ser compatível com a capacidade de energia suportada pelo prédio e seguir normas técnicas com vistoria do Corpo de Bombeiros. O custo vai ser do morador e apenas profissionais habilitados podem realizar a instalação. Manda sua mensagem pra gente ler aqui, tem a caixinha de comentários no Spotify, tem meu Instagram, @NADJCalado, e assim a gente vai encerrando essa edição. O roteiro e a produção foram feitos por mim, Nadédia Calado, a edição e a sonorização foram do Daniel Mesquita. Te convido, como sempre, a acompanhar também a edição da manhã do Panorama, sempre às 7 nas plataformas, com a apresentação da Bianca Santos. Até amanhã! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.